Finalmente chegou o dia de trazer o desfecho da tragédia mais anunciada dos últimos tempos em Old Trafford. Uma notícia que eu deveria ter dado em janeiro, mas não foi possível, que eu deveria ter compartilhado em junho, maio até, mas não foi possível, e que finalmente ela se torna concreta agora em outubro, que é a demissão de Erik ten Hag no Manchester United. Demorou muito, mas aconteceu. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tive até uma paciência, como se eu tivesse alguma interferência, mas enfim, a minha opinião foi de tentar entender problemas do início da temporada passada do Ten Hag, mas em meados da temporada eu já tinha largado de mão. Por isso que eu digo que em janeiro deveria ter acontecido com a chegada da nova gestão e não aconteceu. Ok, vamos esperar então como que a química se daria entre a nova gestão e o treinador com os resultados. E mesmo com uma trágica segunda metade da temporada, e eu não vou pegar um jogo como exceção para usar de balizador, ao contrário do que parece ter agido a nova gestão do Manchester United, então eu descarto a final da Copa da Inglaterra como termômetro, e mesmo assim isso não aconteceu. E tiveram a brilhante ideia de renovar o contrato do Ten Hag. Então agora, além de terem jogado praticamente a Premier League no lixo, estamos em outubro, mas a sensação é essa. Gente, o Manchester United está na 14ª colocação, a 7 pontos da zona de rebaixamento, a 7 pontos do G4, a 12 pontos do líder Manchester City. Evidentemente, isso é só para dizer a distância, porque nunca que a liderança seria algo factível e possível para esse clube nesse momento da própria história. Mas o G4 sim. E 7 pontos de distância para o G4, equidistante para a zona de rebaixamento, é uma tragédia que praticamente compromete uma briga por Liga dos Campeões na próxima temporada. E talvez o único caminho seja ganhar a Europa League. E mesmo assim vai mal das pernas na competição europeia. Cara, então além de já comprometer grande parte dessa temporada, a nova gestão do Manchester United, que eu elogiei aqui no canal, e agora só não muda de opinião com os fatos quem é muito teimoso, eu não sou assim. E os fatos me mostram que essa nova gestão, apesar de ter tido boas atitudes no começo, nesse momento errou no principal, que era trazer alguém capaz e competente o suficiente para guiar o primeiro começo de temporada do Sir Jim Ratcliffe. E resolveram dar mais uma chance para o Erik ten Hag. E renovaram o contrato e vão pagar uma multa ainda maior por conta dessa renovação absolutamente chocante. E aí, cara, quando a gente olha para o macro, depois de 27 anos com o Sir Alex Ferguson, o Manchester United não consegue completar 3 anos com o mesmo treinador desde então. O David Moyes sequer fez aniversário, o Van Gaal quase completou 2 anos, o Mourinho ultrapassou por pouco a marca de 2 anos e meio, e o recordista Solskjaer ficou 2 anos e 11 meses, contando o tempinho lá inicial que ele ficou de interino. E o Ten Hag ele chega em abril de 22 e dura até outubro de 24. Eu não entendo até agora como ele não caiu depois do título da FA Cup, assim como caiu o Van Gaal, né? O Van Gaal ele cai depois de uma conquista da Copa da Inglaterra, mas por conta do futebol exibido pelo Manchester United naquela época, a decisão correta foi tomada. Se não deu certo depois com o Mourinho é outra questão, mas a demissão do Van Gaal foi uma decisão bem tomada. A permanência do Ten Hag nunca foi, cara. O que a gente apurou por aqui, tá? Primeiro que a decisão de agora foi unânime entre a nova diretoria, e a gente está falando do Jason Wilcox, o novo diretor técnico, o Dan Ashworth, o novo diretor esportivo, o Wilcox veio do Southampton, o Ashworth veio do Newcastle, e o Omar Berrada, o novo CEO, veio do Manchester City. O quarto elemento que completa essa decisão unânime, claro, é o dono da grana, é o chefão Sir Jim Ratcliffe. Todos eles enxergam que tentaram dar uma chance para o Ten Hag com a nova gestão, mas que no fim das contas não há desculpas para o nível atual de atuação. Eu entendo
a nova chance até o fim da temporada passada, tá? Eu entendo completar a temporada passada com o Ten Hag para ver o que dava. Mas, gente, todos os termômetros, com exceção da final da Copa da Inglaterra, apontavam para um trabalho já em ruínas, para um trabalho já corroído e para um vestiário que já tinha largado a mão do treinador. E isso é informação, tá? Grande parte do vestiário do Manchester United já não estava na mesma página que o Erik ten Hag. O Erik ten Hag, além de ser um cara muito ruim de comunicação com os próprios jogadores, era extremamente explosivo para além da conta no pós-derrotas, e olha que foram muitas. Então, o vestiário pós-derrotas era um clima horroroso, muito contribuído não só pelo nível de atuação médio desse Manchester United sob o Ten Hag, mas pelo comportamento dele com os jogadores depois das derrotas. E, cara, ele era um cara que não conseguia passar claramente as ideias táticas, também por conta de intermináveis reuniões, intermináveis e incontáveis. Eram muitas reuniões entre os jogos, muito numerosas e muito longas, e que tudo ficava muito difuso e muito confuso para os jogadores. Então, assim, dentro do vestiário já havia, dentro do grupo, e isso é um ponto que me choca numa gestão que deveria ser mais profissional e entender mais o que está acontecendo dentro ali da relação de comissão técnica e elenco, como que eles não perceberam isso, ou como, percebendo isso, eles não acharam que seria um ponto fundamental e decisivo para entender se renovavam ou não com o Ten Hag para essa temporada, sabe? A primeira temporada do Ten Hag ela foi excelente para o contexto do Manchester United naquele momento. Bate na Copa da Liga, conquistando a competição para cima do Newcastle, e termina em terceiro na Premier League. Então tudo parecia estar remando para uma direção. A segunda temporada é uma quebra absurda no estilo de jogo, nas mensagens que o Ten Hag estava tentando passar. O Manchester United já parecia não ter, de novo, uma direção. Grandes individualidades da primeira temporada não duraram na segunda. Muitas lesões que comprometeram a segunda temporada. E a terceira é pior ainda, né? Esse começo da atual temporada é ainda pior, repito, 14ª colocação. E curiosamente o Ten Hag cai depois de uma derrota que foi menos culpa dele e mais culpa dos jogadores, né? Porque o Manchester United conseguiu dominar e criar inúmeras chances para cima do West Ham e só não conseguiu marcar porque os jogadores foram incompetentes. Mas olhando para o todo, é evidente que essa demissão ela fazia sentido, ainda que depois de uma derrota como essa, cara. E assim, o Ten Hag ele teve tempo e o Ten Hag ele teve grana. O Mourinho teve tempo, mas não teve tanta grana assim não. E o Ten Hag ele teve mais de 600 milhões de libras em 3 janelas de verão europeu. Na primeira, ele trouxe, na ordem de valor de transferência decrescente, tá? Antony, Casemiro, Lisandro Martinez e Malásia. Na segunda, Højlund, Mount e Onana. E na terceira, a mais recente, o Leny Yoro, Ugarte, De Ligt, Zirkzee e Mazraoui. Eu estou só contando aqui transferências que custaram algo e não vieram de graça ou empréstimos, etc. e tal. E olha para esses nomes, sendo justo aqui, tá? Com exceção de 3, Antony, Malásia e Mason Mount, um bom treinador consegue extrair mais dessas contratações. Do Casemiro, do Lisandro, do Højlund, do Onana. O Leny Yoro nem teve chance de estrear, coitado por conta da lesão, mas o próprio Ugarte que acabou de chegar, De Ligt, Zirkzee, Mazraoui. Eu sinto que há jogadores aí que com um bom treinador, eles têm amplas condições de entregarem, ou o que já entregaram na carreira, ou o que o potencial deles sugere que eles podem entregar. Cara, qual jogador evoluiu com o Ten Hag? Praticamente todos evoluíram, com exceção da primeira temporada que a gente teve aquela miragem do Rashford. Agora ele está melhor do que na temporada passada, mas ainda assim não é um Rashford que tem uma evolução constante. O Bruno Fernandes hoje vive a pior versão de si mesmo e vários outros que não conseguiram ou evoluir ou manter uma estabilidade. Muitos jogadores, quase todos, pioraram
com o Erik ten Hag. Nesse momento, além do Rashford, quem se salva? O Onana está muito bem, o Eriksen está muito bem, o Casemiro começa bem essa temporada. E meio que só. E aí, cara, a gente tem um momento, mais uma vez, central e decisivo para o futuro do Manchester United, em que uma decisão bem feita pode mudar da água para o vinho, o status do clube, e uma decisão mal feita pode prolongar esse inferno vivido pelos Red Devils desde a saída do Sir Alex Ferguson. Cara, olha, eu falo de um bom treinador, mesmo com ele, você pode falar, esses jogadores não têm nível de Manchester United, etc e tal, ou grande parte deles. Olha o que o Hansi Flick fez com o Barcelona, com os mesmos jogadores que tinham o Xavi, e com algumas lesões, inclusive, tá? Não teve praticamente Pedro e Gavi até aqui. Olha o Rafinha, olha o Lewandowski, olha o Lamine, olha o Marc Casador, que era um moleque que estava como 7ª opção para o meio-campo, de acordo com Marcelo Beckler, na pré-temporada. Então, assim, um bom treinador recupera jogadores e faz com que vários deles alcancem algo próximo da projeção. Porque não é possível que Zirkzee seja tão perdido como ele vem se mostrando no Manchester United, um cara que arrebentou no Bolonha na temporada passada. O Højlund, eu sinto que é um cara que precisa de alguém para guiá-lo, e vários outros daí. Então, assim, cara, o Manchester United precisa fugir do que fez desde a saída do Ferguson, que foram 2 caminhos, principalmente. Buscar alguém renomado já em decadência, Van Gaal e Mourinho, ou buscar alguém jovem, só que com pouca evidência, como é o caso do Ten Hag e do próprio Solskjaer, que pode vir a ser o novo Van Nistelrooy, né? O Van Nistelrooy, ele estava como auxiliar do Ten Hag desde o início dessa temporada, agora será o interino. O que eu escutei é que o grupo de jogadores gosta bastante do Ruud Van Nistelrooy, particularmente era o jogador que eu mais gostava, vendo com a camisa do Manchester United quando eu comecei a acompanhar com mais frequência o clube lá no início desse século. Mas eu sinto que seria uma aposta muito arriscada para um momento que o Manchester United precisa trazer alguém com mais evidências e em crescimento na carreira, sabe? E é muito difícil porque essa decisão deveria ter sido feita entre temporadas. É o movimento perfeito. Nesse momento, como é que você vai tirar alguém empregado? E quem está livre no mercado é tão bom assim? Né? Por poucos dias, perderam o Tuchel para a Inglaterra. Não sei se é o nome que você gostaria, mas é um nome que eu veria com muito carinho. E que realmente se reuniu, né, com a diretoria do Manchester United, não deu liga entre a temporada passada e essa. Nomes livres no mercado que eu descartaria, tá? E aí, opinião subjetiva, você tem a sua e, por favor, compartilhe aqui nos comentários. Southgate, Sarri, Allegri, Xavi, Terzic, Graham Potter, descartaria de antemão, tá? Nenhum desses me parece próximo da qualidade que eu sinto que o Manchester United precisa nesse momento. Ou por estarem em decadência, ou por não terem evidência suficiente de que são ótimos treinadores. O Zidane eu nem considero, porque é um cara que não vai trabalhar na Inglaterra, já disse isso algumas vezes. Um nome livre no mercado que eu consideraria, e atenção para as pedradas que eu vou levar, Sérgio Conceição. Eu acho que é um treinador interessante e que fica com essa imagem de retranqueiro pelo que ele fazia com o Porto mais no futebol europeu do que dentro do futebol português. Eu digo que eu consideraria, tá? Eu conversaria com o Sérgio Conceição para entender um pouquinho quais que são as ideias dele, etc e tal. Porém, o que eu faria, e repito, isso era para ter sido feito entre temporadas, é ir atrás de nomes empregados possíveis. Eu não vou ficar falando aqui de Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Hansi Flick, né? 3 nomes que eu acho que existe alguma chance de capturá-los do atual emprego. Pode ser que não exista, tá? Mas eu estou tentando aqui interpretar o mercado. E nessa ordem de prioridade, Simone Inzaghi,
da Inter de Milão, Thomas Frank, do Brentford, e Rubem Amorim, do Sporting. Não sei se o Inzaghi sairia da Inter de Milão. Esse começo de temporada da Inter é um pouco esquisito, né? Defensivamente muito mais frágil do que o comum. O Thomas Frank é um cara que é difícil de tirar do Brentford. E o Rubem Amorim, eu não sei até que ponto ele está esperando uma decisão do Pep Guardiola para saber se vem para o outro lado de Manchester junto com o Hugo Viana, diretor atualmente do Sporting, já acertado com o Manchester City para a próxima temporada. Mas assim, eu iria com tudo para cima do Simone Inzaghi. Eu acho um treinador-zaço. E por mais que não seja o futebol mais sexy do mundo, é um cara que conseguiria acertar esse elenco do Manchester United. Eu acho um excelente treinador e que vindo para a Premier League poderia trazer um outro vocabulário de futebol para o que a gente vê hoje nessa liga inglesa. Assim. Ele traria algo muito diferente do Guardiola e das tentativas de ser Guardiola, que são Mikel Arteta, Arne Slot e tantos outros. Eu acho que ele traria um vocabulário muito interessante e é um treinador em crescimento, por mais que esteja com esse começo de temporada um pouco esquisito. E cara, dos próximos 7 jogos do Manchester United, 6 são em casa e praticamente todos eles bastante acessíveis. Então assim, o Van Nistelrooy, eu imagino que ele tenha tempo até a data FIFA de novembro. E aí são 4 jogos, todos em Old Trafford até a data FIFA. Agora o Leicester, quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa. Depois o Chelsea, no domingo, pela Premier League. Esse evidentemente muito difícil. Depois o PAOK, pela Europa League. E fechando com o Leicester mais uma vez em Old Trafford, só que pela Premier League, data FIFA. 4 jogos para o Van Nistelrooy pegar no tranco e criar um certo discurso de que ele está dando certo. Ainda assim, eu aproveitaria esse momento até a data FIFA para na data FIFA buscar um nome mais maduro. Eu não gostei do trabalho do Van Nistelrooy, do pouco que eu acompanhei dele no PSV. Eu não sei se ele está pronto para ser treinador do Manchester United. Ele pode ser o novo Zidane do Manchester United ou ele pode ser o novo Solskjaer. Não é tão simples assim. Então eu tentaria ir atrás desses 3 nomes que eu falei aqui, Inzaghi, Thomas Frank e Rubem Amorim. E aí na volta, antes de começarem as pedreiras, até o começo de dezembro, o Manchester United visita o Ipswich pela Premier League, recebe o Bodo Glimt pela Europa League em Old Trafford e depois recebe o Everton pela Premier League antes de visitar o Arsenal também pela Premier. Então assim, acho que esse é o momento de trazer alguém para decidir os próximos anos do Manchester United. O menor risco possível. Eu não sei quais nomes você veria. Mas, finalmente, com bastante atraso e um atraso que compromete essa temporada, Erik ten Hag não é mais o treinador do Manchester United. Muita gente vai fazer a piada de o problema era o Cristiano Ronaldo, etc e tal. Eu vou repetir o que eu já disse aqui outra vez. Erros posteriores não comprometem acertos anteriores. A saída do Cristiano foi um acerto do Erik ten Hag. O Cristiano tem que se culpar muito pela saída dele do Manchester United, o que não quer dizer que o Erik ten Hag deveria ter ficado tanto tempo e que o Manchester United não tem uma porção de problemas que o Cristiano depois apontou. E não só ele, e quem cobre o clube sabe que esses problemas existem e a gente aponta o dedo também. Mas a saída do Cristiano foi um acerto. E a saída do Ten Hag também. Por mais que tenha demorado muito mais do que deveria. Por favor, deixe suas opiniões aqui no comentário.